Meus queridos alunos, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou separando hoje nesta aula, num formato um pouco diferente, a unidade de número 14, falando para vocês neste primeiro vídeo sobre os temas iniciais do contrato de mandato. Está bem? Peço, inclusive, para aqueles que não estão familiarizados com a diferença dos termos, que faça um Google, dê um Google no conceito de mandato e sua diferença em relação ao mandado, beleza? Só para que isso já fique bem claro, se porventura você não tiver segurança absoluta sobre esse tópico, beleza? Vamos em frente. Neste novo modelo, eu estou projetando os slides ao mesmo tempo em que gravo esta aula, de modo que a gente possa facilitar o estudo para aqueles alunos que de repente estejam assistindo sem o uso dos slides, está bem? Vamos tentar fazer isso da melhor maneira, mesmo sabendo que os slides na íntegra estão disponíveis para você pela plataforma da faculdade, está bem? Como sempre, cada uma das unidades é separada em 5 sessões. Você verificará, né, que nós temos 5 sessões, dividindo aí as temáticas para o estudo do contrato de mandato. Beleza? Gostaria eu, ainda em caráter introdutório, de lembrá-los alguns temas de teoria geral do direito civil. Porque estes, como você verá, estes temas são de suma relevância para a compreensão da estrutura básica do contrato de mandato. Você estudou que as pessoas são dotadas de personalidade jurídica e capacidade jurídica, não é verdade? Essa capacidade civil, prevista no Código Civil, ela pode ser praticada pelo próprio sujeito. Sujeito vinculado a direitos e deveres, exercendo, portanto, a sua capacidade. Porém, você estudou o Instituto da Representação. Sabemos que, em algumas circunstâncias, uma pessoa pode agir em nome de outra pessoa. E isso, portanto, revela o ato de representação, quando uma pessoa representa outra nos atos da vida civil. A representação, você já estudou, ela pode ser legal, judicial ou voluntária. Realmente, nossa aula, contrato de mandato, recairá a partir dessa estrutura, da representação voluntária, quando um sujeito, o mandante, constitui poderes jurídicos noutra pessoa, o mandatário, que passará a ter poderes de representar o primeiro, como nós veremos nas aulas da unidade 14. Está bem? Cada sessão tem um item distinto, você pode acompanhar aí na tela ou no seu slide. Não se esqueça da leitura obrigatória, não se esqueça de dar uma olhadinha no mapa mental que nós preparamos para vocês. Está bem? Vamos começar então falando da primeira sessão, que revela o estudo do conceito e da natureza jurídica do contrato de mandato. Natureza jurídica, em destaque, nós traremos nesse slide 3 figuras bem específicas que permitem a classificação desse contrato. Mas vamos lá, partindo do pressuposto inicial. Conceito. Segundo a doutrina, através do contrato de mandato, o mandatário recebe poderes do mandante. E o objetivo deste ato, receber poderes do mandante, nada mais é do que permitir que ele possa agir em nome daquele. Ou seja, o mandatário recebe poderes do mandante para poder agir em nome do mesmo. Ou ainda,
praticar atos, negócios jurídicos, administrar interesses de qualquer ordem ou natureza em favor do mesmo. Portanto, o mandante transfere poderes jurídicos para outra pessoa, o mandatário, a agir em seu nome. Esta figura pode atribuir poderes amplos ou poderes específicos, como nós veremos durante as aulas. O mandatário, portanto, recebe poderes do mandante para agir em seu nome ou até mesmo proteger interesses, praticar atos de celebração de negócios jurídicos, administrar interesses da vida civil daquele e assim por diante. Pode ser que um aluno, mandante, constitua outro aluno, mandatário, para fazer a matrícula na faculdade. É uma possibilidade. Pode ser que um cliente constitua como mandante, constitua poderes a um advogado para agir como seu mandatário. Também é uma outra possibilidade prática aqui exemplificada. Está bem? Muito bom. Eu separei nesse slide, você está vendo, 3 itens bem específicos, está certo? Relacionados à natureza jurídica. São os mais relevantes. O primeiro deles diz: esse contrato geralmente é unilateral, porque, via de regra, só se estabelecem obrigações para o mandatário. É só o mandatário que tem obrigações a cumprir nesse contrato, sejam obrigações de dar, de fazer ou de não fazer, mas, em específico, obrigações de fazer, agir em nome de, celebrar contrato em nome de, geralmente são obrigações de fazer. Está bem? Bacana. Então, nós podemos ter ideia que, geralmente, esse contrato é unilateral, porque traz obrigações apenas para uma das partes. Legal. Só que, na prática, nós encontramos em diversos contratos de mandato algo diferente, na medida em que, às vezes, o mandante também pode ter obrigações impostas a si neste contrato. Vamos ao exemplo do advogado e do cliente. O cliente, mandante, constitui poderes para o advogado, mandatário. Via de regra, é o advogado que terá obrigações a cumprir nesse contrato. Mas, de repente, também o mandante as terá. Seja a obrigação de reembolsar despesas, seja a obrigação de entregar documentos que lhe forem solicitados. Ou seja, é possível que um contrato de mandato também preveja obrigações contratuais que devem ser cumpridas pelo mandante. Mas, segundo a clássica visão do nosso Código Civil, via de regra, esse contrato é unilateral. Pois bem, de outro modo, nós podemos também visualizar que esse contrato é, via de regra, gratuito. Olha só, conceitualmente, segundo o que está disposto no Código Civil, esse contrato, via de regra, é gratuito. Significa dizer que o representante, o mandatário, não será remunerado, via de regra, pelos atos que praticar em nome ou em favor do mandante. Porém, na prática, o contrário é o que realmente acontece. Ou seja, na prática, o mandatário será sim remunerado pela atividade que desenvolver. Isso porque, na maioria das vezes, o contrato de mandato estará relacionado com atividades profissionais, como é o caso, mais uma vez, do exemplo relacionado à advocacia. Portanto, nestas relações mandatárias profissionais, a onerosidade é a regra. Está bem? E por fim, por último, nessa seção de número 1, destacamos também outra importante
questão da natureza jurídica do contrato de mandato, que é o fato de ser um contrato personalíssimo. Lembrando do direito das obrigações, as obrigações de fazer podem ser personalíssimas. Nós estudamos o quê? As obrigações são personalíssimas quando a constituição da obrigação leva em conta as características pessoais do devedor. Legal. Aqui o mandato é um contrato personalíssimo porque leva em conta a pessoa do mandatário. Trata-se de um contrato baseado na confiança que o mandante tem na figura do mandatário, ou mesmo nas características, nas qualidades pessoais do mandatário. Pensemos novamente no exemplo da advocacia. Quando alguém contrata um advogado, o faz porque confia na sua pessoa e porque enxerga naquele advogado características peculiares, especiais, diga-se, personalíssimas. Está certo? Muito bem. Esse contrato, então, de mandato, é um contrato personalíssimo. Entretanto, devemos já destacar a hipótese jurídica do subcontrato, neste caso, do subestabelecimento, quando o mandatário transfere os poderes que recebeu do mandante para uma outra pessoa, um submandatário, e o faz através de um subestabelecimento. Estabelecer para o outro aquilo que recebeu, subestabelecer. Imagina-se que, via de regra, salvo proibição expressa no contrato, o subestabelecimento é permitido. Porém, o mandatário assumirá solidariamente os riscos, sempre que subestabelecer os poderes que recebeu. E assim o é justamente porque o mandante confiou nele, confiança, e viu nele as características pessoais para exercer aquele mandato. Está bem? Com isso, então, nós encerramos a sessão de número 1 para esta unidade 14. Vejo você já na continuidade desta aula. Um abraço!